Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de explicar como que a gente poderia fazer essa dinâmica de agora em diante. Como que funcionaria isso? As perguntas, já foi mencionado, mas podem continuar a serem feitas pelas filipetas. Elas são encaminhadas a mim, eu vou direcionar a banca, né, a mesa. E cada panelista eu peço só por uma questão de ordem, para a gente conseguir, num evento tão rico, juntar tantas pessoas num assunto tão extenso, num tempo tão limitado. Só por uma questão de ordem, a gente precisaria responder de maneira breve, em torno de uns 2 minutos, acho que só para dar uma ideia. Claro que a necessidade de aprofundar, a gente encaminha as filipetas, as questões para os palestrantes, para depois a gente poder esclarecê-las, né? Então, eu peço, nas perguntas que vieram, que a pessoa deixe, o colega deixe o contato, né, o e-mail, porque, se não der tempo aqui, a gente encaminha os palestrantes para contar com a gentileza deles, né? Tenho certeza que a gente vai conseguir esclarecer. Confesso que eu me sinto privilegiado, né, em participar desse evento, ainda mais sendo um mediador. Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho, mas não com tanta propriedade quanto estão presentes, em cada área, né? Eu trabalhei com pesquisa, conheci o Henry num trabalho que fizemos não muito tempo atrás, tenho a oportunidade de conversar sobre assuntos de inovação, pesquisa, formação profissional com membros catedráticos tão seletos, e eu gostaria de fazer um breve comentário. Concordo com o doutor Dante e o doutor Henry e a doutora Sueli, quando fala de inovação, está engateando no Brasil, né? A inovação incremental é um começo necessário, é quase uma alfabetização, como diz o doutor Dante. A gente precisa, sim, das proximidades com a universidade, como a doutora Sueli mencionou. Precisamos ficar atento à formação do profissional, e isso vai ser alvo das algumas perguntas que nós vamos fazer aqui. Sabemos que a patente é uma ferramenta muito importante e necessária, e, nesse aspecto, nós temos uma carência em patentes. Nós sabemos que, em 2018, nós temos uma previsão de patent cliff, né, que o mercado fala fora, que é as patentes que têm realmente uma inovação, elas vão expirar, e poucas patentes têm sido exploradas, têm sido depositadas nesse período. Então, nós temos um abismo patentário, né, que alguns especialistas anunciam, mencionando que realmente as novas moléculas, que o modelo de investigação, de descobrimento, de inovação, precisa dessa característica de inovação, é carente disso. E olhar para esse segmento, para essa formação, e conhecer esse novo universo pode ser uma perspectiva importante para alguns colegas que aqui estão presentes. Então, existem outros aspectos importantes, não só patente. Então, quem pensa que pode trabalhar em inovação e propriedade intelectual, pensar que patente é o único universo é um equívoco, tomar uma parte como um todo, né? O doutor Henry mencionou isso. Então, segredos industriais, a equipe de formação de uma patente é muito mais ampla do que se trabalha hoje. Então, tem equipe técnica trabalhando com a redação de uma patente, com acompanhamento de patente, em mesmo escritório de propriedade intelectual nacional e internacional, fazendo estudos antes, né, estudos de prova de conceito, para que se possa redigir a patente, né? Lembre-se que patente você registra uma ideia, não é uma publicação científica. E aí eu caio naquela seara, se me permite, professora, de que o pesquisador
imagina que deve se publicar para depois fazer a patente. Eu acho que eu vou, inclusive, começar por aí, mas a FAPESP, nesse ponto, foi muito feliz. No final do ano passado, fez um evento para os profissionais pós-graduandos conhecerem o universo patentário. Foi um evento realizado com alguns escritórios, o Finnegan, Magellan. Foi muito importante para esse start, mas é necessário a gente conhecer mais a fundo, não só pós-graduandos. É um começo importante, mas concordo com o Dr. Henry que seria muito importante a gente poder conhecer mais para trabalhar nesse aspecto. Qualquer um pode ter uma grande ideia e tornar isso um grande negócio, enfim, proteger essa ideia para que a criança não seja um natimorto, né? Que venha produzir frutos importantes para a sociedade. E, nesse aspecto, infelizmente, essa não é uma área do conhecimento que o farmacêutico, a meu ver, até por ter lecionado em uma universidade de São Paulo, não vi essa formação como o Dr. Henry nos provocou, né? Fez esse food for thought. Mas eu vejo, como o Dr. José Emílio comentou, alguns aspectos importantes que o farmacêutico já atua. E, nesse aspecto, é importante frisar, eu peço licença aos palestrantes para frisar esse aspecto, porque são aplicabilidades, são áreas do conhecimento que o farmacêutico já tem formação, um background, e, inclusive, já atua. Nisso a gente pode citar área de logística e transporte. Lembro que o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo tem uma comissão assessora só para comissão de transporte de medicamentos. Mas transporte de medicamentos sob investigação é uma outra etapa, e não é um limbo, como todo mundo imagina. É uma área de segmento importante, tem empresas multinacionais que trabalham nisso e que recrutam farmacêuticos, inclusive para mandar o produto investigacional entre as nações, e isso é uma dificuldade importante. A dispensação de produto investigacional não é porque você não se conhece, não se tem uma bula, o produto não está registrado, que você não precisa ter os cuidados. Lembre-se que dispensação é uma atividade privativa do farmacêutico. Então, é necessário, sim, um profissional farmacêutico formado para que se esteja um olhar atento sobre os eventos adversos, sobre a eficácia do tratamento, sobre a tomada do medicamento, sobre todos os aspectos envolvidos na dispensação. Então, sim, inclusive, a Instrução Normativa número 4 sugere a necessidade do farmacêutico no setor de pesquisa para dispensar o medicamento, produto investigacional. Os controles necessários para esse produto vão além do que é utilizado hoje na dispensação de modo geral. As capacidades técnicas para formar para ajudar a formular o protocolo de pesquisa, com que eu já tive a oportunidade também de trabalhar, clínicas, justamente para ter esse olhar vigilante, para que o paciente não esteja exposto, né? Lembre-se que é um ser humano, podia ser seu pai, podia ser sua filha, sua irmã, e a gente tem que, como profissionais, deveriam trabalhar no outro lado da mesa para garantir que ele que ele tenha o melhor serviço possível, que a vida dele, na verdade, está em jogo. Dos laboratoriais, lembre-se que isso nós temos, como o Dr. José Emílio já comentou, temos uma escassez de laboratórios especializados para pesquisa clínica, que é uma necessidade enorme. Então, a gente poderia, muito sim, eu sei que nós temos aqui especialistas na área de análises clínicas, mas análises clínicas ligadas à pesquisa clínica, existem algumas necessidades um pouco diferentes e que seria importante a gente explorar também esse mercado.
Estratégias e marketing, existem pós-graduações nesse aspecto, e farmacêutico tem se mostrado cada vez mais presente, não só na pesquisa clínica, quando vai delinear o protocolo, ajudar estrategicamente, mas sim no desenvolvimento. E, por fim, eu gostaria de começar aqui as perguntas justamente com esse aspecto, doutora Sueli, da formação do profissional farmacêutico, né? A questão de que perfil de farmacêutico você enxerga, se as diretrizes são o caminho mais ideal, se elas podem ser aprimoradas, se a construção desse profissional está como vou dizer, no timeline correto? Será que a gente deveria dar um passo à frente? Será que é melhor dar um passo de cada vez para não se tropeçar, né? E, justamente, olhando para esse aspecto do propriedade intelectual, o cidadão em si, não só o pós-graduando, ter a ideia de que pode contribuir pode fazer uma patente, proteger a sua ideia, tornar disso uma forma profissional, pesquisa como profissão em si, né? E não só aquela ideia da publicação antes da patente em si. Por favor. Olha, eu acho que, com relação às diretrizes curriculares, eu vejo que essa nova proposta ela traz grandes avanços e realmente está inserindo o farmacêutico no contexto do século XXI. O que nós temos que pensar é algo que o Dr. Dante mencionou efetivamente: a teoria e a prática. Como transformar essa teoria, essa proposta, que é ousada, que abrange todo o conhecimento do farmacêutico e a inovação farmacêutica totalmente presente nessa nova proposta, mas temos que acompanhar ou ter efetivamente um planejamento de como isso deverá ocorrer no âmbito das faculdades de farmácia e das universidades. Quer dizer, o desafio de fazer inovação, além da formação do farmacêutico, essa informação empreendedora, nós passamos também por um ponto que foi colocado também pelo Dr. Dante, que é a questão de resistências na universidade. Quer dizer, nós, os docentes, nós somos cobrados na universidade para publicar, né, efetivamente. Isso vem mudando ao longo, eu diria, dos últimos 10 anos, né, e até pelos órgãos que avaliam tanto a carreira docente quanto a pós-graduação, de inserir, por exemplo, as patentes, isso estimula. Mas, hoje, efetivamente, a cultura da universidade, que tem sido feito esforços nessa direção, de mudar um pouco essa cultura, porque hoje nós temos prazos a cumprir. Eu tenho que formar um mestre em 24 meses, eu tenho que formar um doutor em 4 ou 5 anos, e eu tenho que produzir paper, eu tenho que gerar esse conhecimento. Se eu não conseguir, eu não mantenho o meu emprego, eu não sou boa avaliada, eu não consigo recurso financeiro das agências de fomento para eu tocar a minha pesquisa. Então, existem vários fatores que dão aí, por que às vezes a gente deixa de lado a inovação farmacêutica, a inovação tecnológica. O Henry ele colocou a questão das patentes, quer dizer, a patente é uma das modalidades, né, mas importantíssima, e queria dizer das dificuldades dos docentes. Eu atuo numa área, eu trabalho com toxinas animais, que são fontes riquíssimas de moléculas que podem se tornar um novo fármaco. Eu tenho lá inúmeras moléculas bioativas. Eu nunca consigo sair daquele ponto, porque eu tenho uma série de atividades, de responsabilidades. Hoje tem nas universidades as agências de inovação que facilitam isso, mas o docente ele tem uma dificuldade enorme em redigir uma patente. Nós não temos esse conhecimento, né? Então, é a complexidade desse processo e da nossa cultura, que nós temos que mudar essa cultura. Nós temos que realmente enxergar na inovação a questão da renda, a questão do lucro, né? Tanto para a empresa, quanto para o país, quanto para nós, cidadãos, que vamos ganhar, que vamos ter benefícios com isso. Por quê? E por isso não podemos deixar o conhecimento
no âmbito da universidade, e sim deixar, através dessas parcerias, que o setor industrial consiga agregar valor a este conhecimento. Eu vou deixar os demais falarem. Gostaria de aproveitar, só fazer uma complementação, que eu acho que eu deixei uma mensagem bastante forte, no final, falar, acredito que, por exemplo, propriedade intelectual deve fazer parte daquilo que a gente tem de grade curricular básica. Mas uma coisa muito importante, que propriedade intelectual é só um componente. Eu até ia fazer um comentário com a doutora Sueli, que eu vi aqueles itens 1 a 9 ali da FIP, e foi muito interessante, mas me lembrou muito a grade, até que eu tive há anos atrás, que era uma formação muito técnica, né? E eu acho que falta muito, não só na área farmacêutica, em várias outras áreas de conhecimento, um item 10, que seria empreendedorismo e gestão da inovação. Porque se a gente souber fazer aquele monte de ciência e não souber fazer negócio com aquilo, e fazer negócio muitas vezes significa até mesmo, não saber fazer negócio, significa inviabilizar muitas vezes que uma ótima solução, uma nova tecnologia chega ao mercado, a gente não consegue dar o próximo passo. Então, um convite que eu faço, aliás, mais do que precisamos colocar propriedade intelectual na nossa agenda, seria colocar o tema de empreendedorismo e gestão, em que propriedade intelectual é um item importante, mas é só mais um item. E, nesse sentido, eu aproveito para complementar que, enxergando, comungando da mesma ideia que exposta aqui, o Conselho trago alternativas sempre de alguns cursos ligados à gestão. Empreendedorismo é uma etapa, ainda não foi alguma coisa que a gente explorava, mas era uma ideia nossa. Mas tem alguns cursos que a gente tem apresentado para expor essa ideia, mas certamente a gente precisa trazer isso para a formação do farmacêutico de uma forma mais presente. Eu gostaria de, até engatar, aproveitar que o assunto patente veio à tona, veio uma pergunta, doutor Henry, eu posso escrever um pedido de patente por conta própria? Qual o risco? Quais são essas necessidades? Eu gostaria que abordasse esse aspecto. Como que eu tenho uma grande ideia, e o que eu faço com isso? Como que, em breves palavras, como que eu poderia pensar no universo de uma patente no Brasil? Nos Estados Unidos é mais fácil, a gente sabe que você escreve um pedido mais simples, é mais barato, mas no Brasil, como isso funciona? Bom, já deixa eu começar discordando, né? Escrever patente no Brasil é tão fácil como no mundo todo, por um motivo simples, né? Não é porque você é brasileiro que você tem que olhar só para a lei do Brasil. O maior mercado do mundo hoje de tecnologia continua sendo os Estados Unidos. Então, a gente tem que conhecer como funciona a regra lá que acontecem as coisas, na Europa, no Japão, China e assim por diante. Vou aproveitar duas coisas muito importantes sobre essa história aqui. Eu inventei uma coisa, eu posso redigir minha patente? A recomendação que eu dou é, deve. Ninguém conhece tanto sobre sua tecnologia, sobre o seu mercado, e vai dedicar tanto esforço a procurar uma proteção intelectual que tenha sentido com o negócio do que o próprio inventor. Eu digo isso porque eu também sou inventor e eu já quebrei a cara contratando muita gente que redigiu péssimas patentes para mim, que às vezes até foram concedidas, mas não servem para fazer negócio. Então, a resposta número 1, deve. Devo somente eu redigir minha patente e achar que isso vai à frente? Eu tenho mais de 20 anos de experiência com a área de patentes, trabalhei com redações, inclusive profissionalmente. Mas se vocês perguntarem para mim, se eu tenho uma invenção que pode valer alguns bilhões de dólares na área farmacêutica, por exemplo, você acha que o Henry Suzuki, farmacêutico lá do Brasil, por mais que tenha estudado, é a pessoa mais indicada para redigir uma patente? A resposta é não. Tem um mito muito grande que existe, aliás, é comum. As pessoas falam, tem patente? Não interessa. Se não tem patente ainda, nem vem conversar comigo. E muitas vezes o assunto não é objeto de patente, é objeto de segredo industrial. Às vezes você redigir uma patente mal redigida, você estraga a sua tecnologia. Então, o que eu diria, o que todo mundo tem que ter é conhecer como funciona a regra do jogo. Eu sei que tem uma série de outras questões técnicas que são relacionadas a esse assunto que eu falei hoje, é um assunto que eu sou apaixonado por ele, espero eu que tenha transferido um pouco desse interesse para vocês. Tem um monte de conteúdo online, tem associações profissionais.
Se vocês digitarem Henry Suzuki, o meu nome, e patentes, tem 2 vídeos no YouTube, tem 1h40, que eu entro um pouquinho mais a fundo nisso tudo. Grande parte das questões técnicas, acredito, estão lá. Quem tiver interesse em questões técnicas e que não foram respondidas por esses vídeos, pode escrever para o meu e-mail, não estou brincando, eu respondo todos eles, e uma das coisas que eu mais faço hoje é apoiar inventores independentes, porque a gente precisa mudar a situação do nosso país. Se eu tenho como contribuir de alguma forma, eu vou procurar fazer dessa forma. Então, respondendo a pergunta, posso fazer? Deve. Segundo, devo fazer só eu? Não. Procure sempre um especialista que vai poder te ajudar a fazer aquela diferença dos 95% para os 99%. 100% nunca vai ser, mas dá aquele passo que vai fazer a diferença entre você ter um projeto de sucesso ou não. E lembra, uma patente mal redigida é pior do que nada. Bom, depois vamos deixar para o café a discussão dos Estados Unidos, mas eu vou direcionar, na verdade, não é uma pergunta, um colega mencionou sobre inovação incremental, e hoje isso inovação incremental versus aquele screening de moléculas, se testar um número grande de moléculas e o modelo de inovação incremental. Então, eu acredito que ele esteja interessado, e aí eu direciono ao Dr. Dante, de uma maneira breve, como que a gente poderia fazer essas descobertas de novas moléculas, como que suscitou alguns mecanismos de como investigar isso, quais seriam as formas que a gente poderia efetivamente cair no universo da inovação? Bem, novas moléculas já é o último estágio de inovação, né? Quer dizer, eu diria sempre que tem aquela passagem de aprendizado até chegarmos às novas moléculas. Você hoje, obrigatoriamente, tem, em empresas melhor estruturadas, um negócio que se chama multidisciplinariedade. Ou seja, uma equipe que não é só de farmacêutico, não é só de químico, não é só de médico. De repente entra um psicólogo numa equipe dessas. Por quê? Porque ele abre áreas de pensamento que normalmente o farmacêutico não transita por ela, o médico também não, o químico também não. Enfim, hoje, quando se fala em empresas melhor estruturadas, em descoberta de moléculas, se usa equipes multidisciplinares. Nós, aqui no Brasil, estamos bastante distantes dessa situação. Eu vou lhe dizer como nós, da Biolab, fazemos. Nós nos amparamos em experiência. Então, eu tenho um químico muito experimentado, mais idoso, inclusive, do que eu, mas que tem uma vivência brutal, foi uma das pessoas que ajudou a construir a indústria química farmacêutica no Brasil. Eu tenho mais um grupo de doutores em química orgânica, síntese, que normalmente são os executores daquilo que a gente pensa. Tem uma pessoa, que no caso sou eu, que dou as orientações de que lado que nós devemos procurar produtos, em função de conhecimento de mercado. A gente sabe, pela experiência, a gente acaba vivendo isso, a minha vida inteira foi indústria farmacêutica, a gente entra na área comercial, a gente conversa o tempo todo com o médico, a gente vai aos congressos, ouve os médicos, então a gente sabe o que o médico está precisando. Então,
eu passo essa orientação, que é muito mais focada em mercado e o que o médico quer, o que o médico precisa, no que o médico não está sendo atendido. Aí nós discutimos o que nós temos no mercado e que está sendo pesquisado no mundo para sabermos o melhor caminho, que melhor direcionamento nós vamos dar para a nossa pesquisa naquele assunto. E aí, escolhido esse caminho, começa-se a fazer sínteses, procurando uma bibliografia muito extensa para o Henry levantou, para você não colidir com patentes já existentes, então você tem que saber desviar delas. Enfim, eu estou falando de forma bastante rápida, sem muito detalhe. Não sei se isso fica muito claro para vocês, porque o tempo é curto, mas é assim que nós fazemos. Aí entra a computacional depois da molécula líder estar pronta. Nós não somos optantes de pegar e jogar tudo no computador e deixar o computador cuspir assim, centenas e centenas de moléculas e depois sai o pessoal da farmacologia testando de todas as formas possíveis e imaginárias, parecem loucos, quer dizer, primeiro os caras sintetizando, depois os outros experimentando as moléculas para saber se são ativas ou não naquela indicação. Não, nós não somos optantes disso, isso foi um erro que a indústria cometeu, por causa desse erro ela ficou 20 anos sem novas moléculas aparecerem, uma ou outra aparecia nesses 20 anos por esse erro. Nós usamos a química computacional depois da molécula líder estar pronta. Aí sim, aí nós vamos também trabalhar com a computacional, mas antes disso não. A formação, a escolha dessa molécula líder fazemos nós sem computação. É mais ou menos assim que a Biolab trabalha. Isso leva alguns anos para fazer algumas escolhas. Diga. Eu gostaria de aproveitar, o nosso termo é curto, a gente já está estourado, inclusive, por isso que eu vou pedir para vocês tentarem... Claro. Se a gente poderia fazer só uma... eu gostaria de saber recomendações de vocês. Gostaria de saber... quais recomendações vocês dariam para o profissional interessado nas áreas expostas aqui, para atuar na pesquisa, desenvolvimento, inovação, indústria ou em pesquisa clínica, né? Cada um tentar se restringir uma área, e eu sei que é muito complicado, muito capciosa essa pergunta, porque o tempo é o nosso maior algoz nesse momento, mas eu tenho certeza que talvez uma explanação muito breve, coisa de 1 minuto, seria interessante. Ok, eu começo por mim e aí já facilita. Veja, por favor. Primeiro de tudo, para fazer inovação, não precisa ter mestrado ou doutorado. Vamos ser muito claros. Mestrado e doutorado ajudam, claro que ajudam, porque ele aprofunda um conhecimento que, se a pessoa tiver a tendência a ir para essa área de inovação, vai, evidentemente, facilitar a vida dele. Mas ele é fundamental? Sem ele você não faz inovação? Não, não é verdade. Há muita gente que faz inovação sem mestrado, sem doutorado, com um diploma de profissional, com experiência, com cabeça e criatividade. Então, a primeira questão é essa. Agora, se puder ter uma base mais consistente, com um mestrado, um doutorado, alguma coisa, vai facilitar a vida dele e muito. Eu falei para vocês, na minha área de síntese, eu tenho lá químicos, todos eles são doutores, né? Enfim, mas eu tenho também gente na inovação, lá no meu PDI, que não é nem doutor, nem mestre. Eles são especialistas. Eles fizeram cursos, se formaram, fizeram cursos, etc., foram melhorando e chegaram lá. Então, eu diria para vocês o seguinte, para entrar nessa área, primeiro, muita vontade. Segundo, não queiram ganhar prêmio Nobel.
Muita gente entra com a ideia de que eu vou sair com um prêmio Nobel a todo custo. Gente, esquece disso. Ainda não está ainda para nós isso. O dia que vier vai ser aplaudido, mas não é o nosso caso. E estudem. Não há como você entrar na área de inovação se você não ler tudo que sai. Tem que estar absolutamente atualizado, acompanhando, e isso demanda estudo. Não há outra forma. Achando que, porque às vezes foram bons alunos, etc., não é suficiente. Dedicação, disciplina. É aquela velha história que vocês já ouviram de outras pessoas, de 95% de esforço e 5% de inspiração. É mais ou menos isso para fazer pesquisa. Mas se pode, é maravilhoso para quem gosta. Eu adoro isso, foi a que eu fiz na minha vida toda. Não me arrependo, recomendo vivamente para quem quiser. Mas sem disciplina e muito estudo, não vai conseguir, não. Desculpa ser chato aqui, a gente está com o tempo bem estourado, eu gostaria que fosse bem breve, por favor. A recomendação é você despertar a sua criatividade. Você pode ter pode ser nato você ser esse empreendedor, né? Quem assiste aí a televisão, aquele programa das pequenas empresas, exatamente, tem pessoas que não têm nenhuma formação especializada, e ele é um empreendedor e ele se sai bem. Então, essa é despertar a sua criatividade. Em algumas pessoas, você precisa estimular isso. Agora, nós, como educadores, o papel das universidades é você procurar despertar essa criatividade. E aí, nas universidades como USP, Unesp, Unicamp e outras, nós temos aí a iniciação científica, que é o início para estimular essa criatividade. Mas existem várias formas, como nós mencionamos, né? Como formador, nós temos que buscar programas para esse estímulo, mas você pode ter ser nato essa sua criatividade. Tem pessoas que não fazem nenhum curso para ser um bom professor. Naturalmente, ele é um bom professor. Então, isso depende de você, tá? Eu ia falar mencionar, mas... o que eu queria destacar, que não é com relação às recomendações, com relação aos mestres e doutores. É muito interessante essa fala do Dr. Dante, que é o empresário, e que essa visão deles é fundamental para nós, que somos acadêmicos, que somos teóricos, né? Então, isso é fundamental, essa visão. De mestres e doutores. Quando você olha, eu tinha essa noção de que precisaria ser um doutor, né? Porque, quando você analisa os países desenvolvidos, a relação de número de doutores por habitantes, quanto mais alta essa relação, quanto maior o número de doutores por habitantes, você tem uma inovação tecnológica mais significativa. Então, eu sou do Conselho Superior da FAPESP, lá nós discutimos muito isso, o número de doutores, a produção científica e a inovação tecnológica. Não podemos dizer que existe uma relação, mas não podemos desconsiderar que tem esse cenário também. Só queria também mencionar, que acho que nenhum de nós falamos, ou acho que sim, que é sobre a legislação. Acho que a gente não pode deixar de mencionar, quando estamos falando de PDI, do novo Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi lançado agora no dia 11 de janeiro. Pelo que eu li na mídia, ele deverá desburocratizar, parece que é um código moderno e que vai facilitar essas relações, a criação de uma nova empresa. Então, isso é fundamental também, a legislação que nós temos, que ela é recente. A Lei de Inovação do Estado de São Paulo, ela data de 2004, são 10 anos, é muito pouco. Então, acho que o Brasil está avançando, o farmacêutico tem um papel fundamental, dado as suas características, e quero deixar... Depois você vai deixar a gente encerrar ou não? Não, então eu já vou encerrar. Então, quero parabenizar. Eu vou encerrar da minha parte, viu? Desculpe. Então, eu gostaria de parabenizar o Conselho Regional de Farmácia por essa discussão, por esse tema,
pela discussão, juntamente com o Conselho Federal e a Associação Brasileira de Educação Farmacêutica, pelas diretrizes curriculares e por estar tendo uma proposta ousada de colocar o farmacêutico efetivamente em todas as suas áreas de atuação, mas na inovação farmacêutica. Parabéns. Eu vou ter que ser o chato da vez. Eu vou te pedir milhões de desculpas ao José Emílio, ao Henry, porque, infelizmente, a gente atingiu um horário limite, a gente já não tem um coffee break, já vai ter que emendar no próximo segmento. Eu vou pedir apenas 1000 desculpas, eu sei que a gente está junto. Eu preciso de só um encerramento em breve, eu sei que ele não vai ser justo com todos, infelizmente, mas é a comissão certa que eu tenho. Só, por favor, encerra para a gente. Vamos lá, 30 segundos, prometo. Perguntas, quem quer entrar na área de pesquisa clínica, qual seria a minha recomendação? A primeira coisa que tira alguém do processo seletivo nessa área é inglês. Tem que ter inglês fluente, ponto. Se não tem, honestamente, gente, não é nem chamado para entrevista, tá? O segundo se você não tem experiência na área, procure cursos. Hoje temos cursos na Faculdade da Santa Casa, tem o próprio CEPI, que eu estou fazendo propaganda de graça para todo mundo aqui. Tem vários cursos aí sendo oferecidos, são muito bons, vale a pena. E a terceira esteja aberto e apto a aprender muitas coisas paralelas ao que vocês já viram até hoje, na área de ciências humanas e na área de ciências exatas. Eu estou me referindo a finanças, gestão de pessoas, etc. É isso. Obrigado. Eu encerro? Então tá bom. Obrigado. O Henry não fala de castigo porque ele tomou o tempo da apresentação. Não, brincadeira à parte, Henry, a gente... Não dá, Henry. Eu vou agradecer os palestrantes, a diretoria do Conselho. Eu peço desculpas por ter... Pegou o microfone. A diretoria do Conselho pelo evento, aos colegas presentes, agradeço a oportunidade de estar com uma mesa tão seleta. É um assunto que renderia mais de dia e eu certamente vou convidá-los a explorar mais a fundo esse assunto em oportunidades futuras. Convido os colegas a estar presente e a participar das nossas comissões em diversas áreas de atuação do farmacêutico dentro do próprio Conselho Regional. Muito obrigado, bom dia.